Mas eu quero viver uma vida extraordinária ainda em 2024. Eu quero. E se a gente parar para pensar, a gente já está no segundo, a gente está entrando, né? Vai entrar no segundo mês do segundo semestre. As férias escolares eu acho que estão acabando ou acabam amanhã já volta ao normal? Quarta-feira, né? É por aí já, né? Eu sei que está próximo, que me falaram que está próximo. Já volta ao normal, então já acabou as férias de julho, já vamos entrar em agosto. E aí eu pergunto para você, o que mudou na sua vida em 2024 até agora? Provavelmente você vai falar nada. Você vai falar, pastor, eu fiz planos, eu pensei, eu achei que as coisas iriam mudar, né? Falei que ia mudar, falei que ia fazer, falei que em 2024 eu seria melhor nisso, mais ativo naquilo, mais praticante disso, iria cuidar melhor daquela outra coisa, iria me dedicar mais à obra, iria retomar o meu chamado, o meu propósito, iria me doar mais para as coisas de Deus. Só que nós já estamos entrando em agosto e até agora, nada. A boa notícia em relação a isso é que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de colocar algo em prática, ainda para 2024. E talvez para isso o que você vai precisar aqui hoje é entender que para viver algo novo, algo extraordinário, você vai precisar fazer coisas novas. Você vai precisar talvez cavar um poço novo, para que você venha desfrutar de coisas novas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis 26, do versículo 18 ao 22. Gênesis 26. Ontem foi aniversário do Wagner. Quem não deu parabéns para ele, pode dar parabéns hoje. No final do culto, convida ele para almoçar, né? Dá uma caixa de bombom para ele. Só que se convidar ele, tem que levar só o Thales e a Thay. O Maurício, a Joyce e a Laila. Né? E o seu João, Dona Anice. E o churrasco vai ser bom, né? E o Eli falou que quer ir também aqui, porque... Não deixe de orar também pela Edna, né? Essa semana perdeu alguém da família, né? Então por isso até que ela não está aqui hoje. Então não deixe de orar pela Edna, que tenha conforte, não só ela como a família. E é isso, meu irmão. E a gente vai caminhando, firmes e fortes em nome de Jesus. Mas vamos ao que a palavra de Deus diz. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém? Pai, fala conosco esta manhã. Dai-nos, Senhor, entendimento, revelação da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, ó Pai, direção daquilo que a gente tem que fazer aqui hoje. Pai, quais são os poços ou o poço que a gente precisa cavar, Senhor? Pai, esse texto, ele nos traz alguns ensinamentos só de o ler, Senhor. E não adianta a gente ficar preso, Senhor, naquilo que deu água no passado. Tem hora que a gente tem que buscar, Senhor, uma água nova, uma água fresca. Uma água que vai fazer com que a gente venha prosperar na Tua presença.
Que isso venha a ser, ó Pai, derramado e que venha a ser claro na vida de cada um dos seus filhos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu lendo esse texto, e de cara, assim, logo no começo, né, falando aí que Isaac estava vivendo dos poços do seu pai Abraão, conta para o passado. Aí foi, cavou poço, deu intriga. Também fica falando um pouquinho da gente querer disputar uma coisa que não é nossa, no sentido de querer viver, às vezes, momentos e unções que não são nossas, que a gente fica querendo forçar e brigar para viver. Olhando aqui para a Zoe, eu creio que a Zoe ela tem um mover, que a Zoe ainda precisa entrar nele, mas até o Paulo trouxe algo ali de manhã, a gente conversando, eu posso passar por lutas sozinhos, mas eu não posso vencer uma guerra sozinho. Né? E são coisas que às vezes a gente tem que entender, que a gente tem um tempo de mover aqui, que é um tempo da gente cavar poços para poder viver algo novo. E olha que se tem uma coisa que eu vejo aqui o pessoal tentando, é cavar poços. Porque a gente quer fazer coisas para que a gente veja o mover de Deus acontecendo. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ter que usar esse exemplo, que é o último projeto que a gente lançou, que é o próprio Elas. Que é mais um poço que está sendo cavado. E cava. E não dá água. E aí? Fecha o poço, vamos cavar de novo. Cava. E cava. O que eu sempre tenho falado para elas? Mas não desistam. Não desistam. Por quê? Porque eu creio que uma hora vai sair a água que tem que sair. E esse projeto ele vai prosperar. Eu poderia falar isso das células. Porque hoje, eu quando olho, eles ainda não me mandam foto das células. Pelo menos deveriam mandar, mas quando não manda, alguém posta. Eu acabo vendo. As células também são poços, meu irmão, que a gente vai cavando. Vai cavando, e às vezes a gente não está vendo a água, né, o jorrar dessa água próspera que a gente queria. E aí a gente fica falando, poxa, mas lá atrás a célula era isso, lá atrás tinha tantas pessoas, lá atrás vinha não sei quem, não vinha fulano, não vinha ciclano. Mas agora é a hora também de você entender que talvez precisa cavar novos poços. O grande ponto é que, às vezes, quem sempre está cavando acaba cansando. E aí, é preciso entender o que eu estava falando de manhã. É importante entender que você não está sozinho para isso. Que você tem alguém para te ajudar. Que você tem pessoas à sua volta para te ajudar. Por quê, meu irmão? Por que eu estou trazendo tudo isso para você? Porque talvez você, de novo, você já está aqui agora, em final de julho. E particularmente, para mim está sendo um mês muito rápido. Depois a gente vai passar 12 meses em agosto, mas eu nem sei se isso é verdade ultimamente, né? Porque historicamente agosto é o mês que demora para passar. Então a gente brinca que são 12 meses em agosto. Mas do jeito que as coisas estão passando, eu nem sei se isso vai ser verdade. Mas eu preciso ainda mudar. Só que eu não vou mudar se eu ficar brigando por coisas que já passaram. Eu não vou mudar se eu ficar esperando que as coisas aconteçam. Para eu mudar, eu preciso ter uma atitude, uma ação que vai gerar essa mudança na minha vida. Eu preciso querer mudar, eu preciso agir para mudar. Eu preciso sair dessa situação ou dessa sensação que as coisas não mudam. Eu preciso fazer com que coisas aconteçam na minha vida. Então, eu tenho falado muito isso com a minha liderança. E todo começo do ano, todas as 12 horas, é o mesmo discurso. Não, que esse ano a gente vai mudar. Esse ano a gente vai ser diferente. Esse ano a gente vai fazer acontecer. E a gente já está no final de julho. E o que você fez até agora? O que aconteceu até agora? O que a gente está fazendo para as coisas acontecerem? Daqui a pouco vai passar 24, aí a gente vai ter o mesmo discurso de 23.
A gente prometeu, mas não fez nada. Só que se a gente parar para pensar, é o mesmo discurso de 22, talvez de 21. Pastor, não pode generalizar. É óbvio que eu não posso generalizar, e não estou generalizando. Mas estou trazendo a realidade daquilo que a gente tem vivido. Irmão, se tem uma coisa que você precisa entender, é que para viver algo novo, você precisa fazer algo novo, ter uma mudança de cultura nova, ter uma expectativa nova. Obrigado. Parabéns. Ter uma mudança de vida nova, ter uma perspectiva nova. Mas não é só de falar, é de agir, é de querer. Eu estava agora há pouco ali, até a gente demorou para vir um pouco, Cláudio e eu, a gente conversando com uma pessoa em comum, estava falando assim, poxa, passei mal. Passou mal por quê? Estou passando mal. Aí a pergunta que eu fiz para ele, o que você comeu ontem? Comeu fritura, gordura? Aí ele falou, sim. Aí tá o quê? 2 semanas passando mal? 2 semanas passando mal. Ficou um dia mais ou menos bem. Aí hoje está lá. Agora eu não consigo te ajudar. Espera aí, acabar aqui, a gente vê o que faz. Mas se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a sua postura, não vai mudar a sua vida. E aí o grande problema é que às vezes a gente se acomoda com aquilo que a gente tem. O que eu tenho está ótimo. O que eu tenho está bom. O que eu consegui até agora, ok. É o suficiente. Se eu achar que o que eu tenho é sempre o suficiente, eu nunca vou conseguir viver o extraordinário. Eu nunca vou conseguir viver o além. Então, uma vida acomodada, eu falo porque, meu irmão, eu tenho hoje 45. Chega uma hora que a gente para de contar. No RG, né? Espírito tem uns 18, 19. Com pensamento de 80, 85. Eu tenho 45 anos. Eu trabalho fora, como a gente costuma falar. E até hoje eu faço meus cursinhos, né? De vira e mexe eu estou fazendo meus cursinhos, minhas coisinhas. Eu poderia estar acomodado hoje e falar, já tenho 45 anos. Vou esperar o pacotão da IDAC para ver se eu aposento. Vou esperar o pacotão da IDAC. Mais fácil eu ser empacotado lá do que... Eu vou esperar agora as coisas. Não, meu irmão, eu não posso acomodar. Porque eu ainda tenho expectativa de viver algo extraordinário, de viver coisas maiores, de querer coisas maiores. Eu recebi uma boa notícia essa semana, mas eu não vou dar porque a notícia não é minha. Não vou dar. Mas e se ficasse acomodado lá? A pessoa se entrega sozinha, né? Né? Mas se entrega sozinha. Mas e se ficasse acomodado, como seria? Então a gente precisa mudar, meu irmão, as nossas vidas. Então eu vou te dar um exemplo bem simples. Meu irmão, se você precisa de um salário maior, você tem que se qualificar para isso. Você se qualificar para isso. Porque se você se acomodar, é daí para menos. Então você se qualifica. Eu lembro que vou dar o exemplo do Wagner. O Wagner, quando entrou, agora já tem curso de empilhadeira, né, Wagner? Brigadista. O que mais? Socorrista. Faz raiva, que é uma beleza também. Então, tem um monte de curso lá. Agora, pensa bem. Não vou falar a sua idade, eu vi lá a sua idade, mas não vou falar. Vou falar. Não vou falar que cinquentou. Não vou falar, eu juro que eu não vou falar. Aí eu vejo assim, mas é isso, por quê? Porque se vir uma oportunidade melhor, ele está qualificado para isso. Meu irmão, toda vez que você se qualifica para algo, você está cavando um poço novo para a sua vida. Você está gerando uma nova perspectiva para a sua vida.
E é isso que eu quero que você tire dessa palavra hoje. Os poços tinham dois nomes, que era Eseque e Sitna, que um significava contenda e outro briga. Não adianta eu ficar vivendo uma vida de contenda ou uma vida de briga. Não adianta. Um exemplo bem simples, olha aí a briga da Rússia com a Ucrânia. Então aí, ó. Enquanto ninguém ceder, vai ficar nisso daí. Enquanto ninguém buscar uma solução nova, vai ficar nisso aí. É a mesma coisa a sua vida, meu irmão. Enquanto você não buscar uma solução nova, você vai ficar brigando com você. Essa contenda com você. E vai passar o ano e nada aconteceu. Tem hora que a gente não tem que... eu vou esperar. Não, meu irmão, tem hora que não é esperar. Tem hora que é você pôr a mão na massa, cavar, buscar o extraordinário, em lugares diferentes, em lugares comuns. Eu costumo falar assim que a Zoe é um bom lugar. Eu acho que a gente tem uma igreja que ora, a gente tem uma igreja que adora, a gente tem uma igreja que tem palavra. Só que talvez esteticamente a gente não é a igreja mais bonita. Esteticamente talvez a gente não é painel de LED e por aí vai. Mas se eu ficar só comparando nisso, eu nunca vou viver aquilo que eu tenho para viver aqui. E tem algo para ser vivido aqui. Tem algo para você experimentar aqui, tem algo para você sair daqui renovado. Então eu tenho que olhar para essas coisas e vir para cá e buscar isso. Cavar isso. Eu ainda creio que vai jorrar dessa água limpa. E a gente vai ver as coisas acontecendo. Então, para viver esse extraordinário que ainda dá tempo no segundo semestre, vira para quem está do teu lado e diga, ainda dá tempo. Você vai precisar decidir abandonar o velho. Para de viver no velho. Não é nesse sentido não, Wagner, fica aí. Eu vi. Decide abandonar o velho, ele deu tchau para sol, estava indo embora. Não, calma. Não é isso. Ainda bem que o velho é ele, né, Sol? Dona Anice já segurou seu João e falou, esse aqui eu não largo não. Esse é meu. Eu estou falando de velhos hábitos. Eu estou falando de velhos poços. Falando de coisas velhas que às vezes a gente se prende. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Ele reabriu os poços que foram cavados no tempo do seu pai Abraão. Só que não era esse poço que era para ele viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Não era. E aqui a gente vê no contexto dessa história que ele reabriu esses poços só gerou contenda. Às vezes a gente está vivendo de coisa do passado e só está gerando contenda. Eu fico vendo às vezes alguns posts assim e eu fico imaginando, meu Deus, por que a gente às vezes não consegue avançar e viver algo novo? Porque aquela época era boa. Aquela época era demais. Mas aquela época são velhos poços, os tempos mudam, as coisas mudam, as pessoas mudam. Você mudou. Vamos falar assim que o Beto hoje de 45 anos, ele não tem a mesma disposição do Beto de 18 anos. Não tem. Mas não significa que eu vou ter que parar. Eu vou me readequar naquilo que eu consigo fazer, entregar, mas eu não vou ficar preso. Eu falo assim que na minha época de liderar célula não tinha WhatsApp. Eu sempre falo isso para vocês. Não tinha WhatsApp. Às vezes eu saía de casa no sábado antes do almoço, às vezes eu cheguei a almoçar algumas vezes até na casa do próprio Paulo e voltar para casa 7, 8 horas da noite. E antes da célula a gente evangelizava, ia visitar, para ver se trazia para a célula. Nem sempre dava certo, né, Paulo? Mas a gente ia. Se eu ficar aqui o tempo todo só falando nisso, eu estou preso naquilo. Os tempos mudaram, eu sei que mudaram.
Naquele tempo isso deu certo. Não significa que hoje isso vai dar certo. Mas tem algo hoje que pode dar certo, que a gente tem que descobrir o que é. Que a gente tem que cavar. Eu não vou ficar mais olhando, porque se eu ficar olhando, eu vou falar o que para você? Neguinha, vai tomar chuva de novo com seu filho. Paulo, 11 horas estou na sua casa. A Cláudia ficava em casa, saía cedo, só ia ver a Cláudia à noite, às vezes na hora da célula. Mudou. Mas eu posso ainda fazer, eu sei que tem algo que dá para fazer. Hoje é até mais fácil, eu posso particionar o meu tempo, eu posso marcar visitas, agendar visitas. E quando a gente ia para a visita que batia na porta e a pessoa não estava? Quando eu fui visitar o Eli pela primeira vez, o Eli não estava em casa. Aí de repente chegou ele com a sua bicicletinha, trazendo sorvete. Eu lembro disso até hoje, né, Eli? Trazendo sorvete. Aí chega lá, tá lá o líder de célula visitando ele, de bermuda, boné, um calor, ele com sorvete, eu estava na bênção. Foi? Toma um sorvetinho. Não, toma um sorvetinho. Não, obrigado. Hoje não. Tempos mudaram, meu irmão, mas o propósito não muda. O fazer não muda, o gerar não muda. O que eu preciso hoje é só achar esse poço que vai fazer com que as coisas aconteçam. É deixar um pouco Deus fazer. Quando eu estou preso no passado, eu não estou preso no que eu estou deixando Deus fazer. Não, eu estou preso em coisas que deram certas. Tem estratégias que deram certas e hoje já não dão mais certas. Tem coisas que antigamente deram certas que hoje já não dá. Quer ver um exemplo bem claro disso? Eu fiz escola de datilografia. Marta Oliveira Coelho, lembro até hoje. SDF, HJKL, fazer o abecedário em 7 segundos para você ganhar o certificado, não era isso? Rosquei o dedo várias vezes na máquina de escrever. Aí eu pergunto hoje, ganhei de aniversário uma máquina de escrever. Uhul! Quem hoje tem uma máquina de escrever em casa? Quem tem? Você digita hoje, nem no teclado, né? Você digita hoje onde? No celular. Tem gente que nem digita, que é tão preguiçoso hoje que manda áudio ou grava. Os tempos mudaram. É isso que eu quero que você entenda. Mas veja, os tempos mudaram, mas o propósito ainda é o mesmo, conhecimento, não é? Quando eu fui fazer a minha escola de datilografia, eu fui buscar conhecimento, qualificação. Hoje eu busco qualificação de uma forma diferente, porque o propósito ainda é o mesmo, buscar qualificação. Trazendo isso para dentro da obra do Senhor, dentro dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, os tempos podem ter mudado, mas o propósito ainda é o mesmo. Talvez a forma de fazer é diferente, mas o propósito ainda é o mesmo, ganhar vidas e de pregar o Evangelho. Isso não mudou. Isso não mudou. E aí, igrejas que não entendem isso podem nos chamar até de porta larga, porta aberta, porta escancarada, porta do que for, mas não entendeu que os tempos mudaram. O conhecimento hoje chegou às pessoas. E você tem que estar preparado para receber qualquer tipo de pessoa. Porque se eu ficar preso só naquilo que era o passado, ninguém entrava aqui hoje, porque todo mundo era pecador. Ia todo mundo para o mármore do inferno. Não é isso? Só que a gente vem os tempos mudando e a gente vem se preparando e qualificando para entender, e até na questão do Evangelho. Eu estava vendo uma entrevista essa semana, posso até não concordar com muitas coisas que ele fala, com o ator chamado Pedro Cardoso. Vive em Portugal hoje. Para quem não sabe, é o Agostinho da Grande Família. E ele estava falando exatamente sobre essa questão de ser cristão, e ele não é cristão. E ele falou que o grande problema do cristão hoje é dar uma Bíblia na mão dele. Porque o cristão hoje, ele tem preguiça de ler e prefere
acreditar em tudo aquilo que é dito por alguém. Você pode até não gostar dele, mas que tem sentido o que ele está falando, tem sentido. E aí eu falei, poxa, é verdade. É por isso que eu sempre falo aqui, meu irmão, se um dia eu pregar qualquer coisa fora da Bíblia, não me siga. Eu tenho questão de trazer tudo que eu trago aqui para você, tem esse embasamento bíblico. E você tem liberdade de ler a sua Bíblia, de entender, de ter o seu entendimento, de buscar conversar. Porque não se trata, meu irmão, de uma coisa de que eu digo e assim é. Mas sim daquilo que a Bíblia diz e aquilo que ela diz é. Então, se a Bíblia diz aqui que eu preciso entender que eu tenho que cavar novos poços para viver dessa água, desse extraordinário que Deus tem para os tempos de hoje, eu preciso. Então, você precisa fazer algo novo ainda em 2024 para que o seu 2024 seja um 2024 extraordinário em todas as áreas da sua vida, mas aqui o nosso foco é a sua vida ministerial, a sua vida com Deus. É o seu propósito de vida cristão. Então ainda dá tempo, ainda dá para fazer. Eu quero até trazer algo aqui para você, meu irmão. Célula não é algo batido. Talvez a forma que você está fazendo a sua célula já é uma fórmula um pouco, talvez, batida. A célula ela precisa também, eu sempre falei isso aqui para vocês. Meu irmão, a célula não é um robozinho. Tem hora que na célula que você só vai bater papo, tem hora na célula que você vai orar. Tem hora na célula que você vai trazer a palavra e vai ter o compartilhar. Mas tem hora na célula que é só uma troca de desabafo. E assim, eu fico tranquilo para falar isso, porque quando eu estava fazendo a nossa célula era daqueles que tomavam remédio, mas não é qualquer remédio não, é só remédio louco. Só. E tinha hora lá, meu irmão, que, tipo, o mais importante naquele momento era o compartilhar. E a gente tem que ter esse feeling que as pessoas precisam falar. De novo, a tal da técnica dos 8 minutos, eu estou tentando entender melhor. As pessoas precisam falar. Então, se eu olhar lá no princípio daquilo que era a célula, apesar do compartilhar, o foco era naquilo que eu falava como líder. E o compartilhar, não, amém, diga amém, vai. Tá muito, não, pega, sem brincadeira, pega uma célula, Adriana, Deise, Cris, Cláudia. Aí o que a Sol fala no final, né, Wagner? Não dá, meu irmão. Aí falava, é isso que eu estou dizendo. Era quase um fala que eu te escuto. Mas é porque era o necessário. Então eu não vou ficar gastando muito tempo com outras coisas. É a necessidade dessa célula. Eu trabalho na necessidade dessa célula. Eu vim aqui, deixa eu explicar, eu vim trabalhar no último evento do Elas, que é só para mulheres. Mas como eu não tenho nenhuma mulher que cuida da sonoplastia, e o Lindão não pôde vir, ó, você sabe que o Lindão é você? Não entendi. Aí eu vim trabalhar aqui na sonoplastia. Eu estava só ouvindo. Claro que eu estou aqui, eu estou ouvindo. Trabalhando. Né? Mas não que eu estou ouvindo no sentido de vasculhar as coisas. Eu estou ouvindo e falo, olha, elas estão compartilhando. Eu acho que esse é o propósito. Depois o Eli veio fazer o café, a gente comeu também, né, Eli? Comeu um pouquinho. É claro, estava aqui, né, Eli? Comeu um pouquinho. Mas o foco foi o compartilhar. Veja, meu irmão, que tem hora que... É o que eu estou falando. Se a gente ficar preso... Apesar de toda a boniteza que estava aqui, mesas, xícaras, copos. Uau, né? Mas o foco não é isso. Porque antigamente o nosso foco era o quê? A decoração. Ah, o café. Ah, o chá. Ah, a pregadora de fora que viria. Ah, o mega evento das mulheres. Vai gerar tantas fotos bonitas. O painelzão que vão colocar. Só que o foco mudou.
E as pessoas hoje precisam de atenção. Vira para quem está do teu lado e diga assim, você precisa de atenção. Essa é a grande verdade. E a gente está aqui para ajudar você ainda a viver em 2024. Um ano extraordinário, um ano sobrenatural. Um ano de... que você ainda vai viver essas coisas de Deus para você. Então, uma segunda coisa que você tem que fazer, decida investir o tempo nas coisas certas, meu irmão. A gente gasta muito tempo com coisas erradas hoje em dia. Eu visitei uma pessoa nessa semana e essa semana saiu a temporada nova de Cobra Kai, Netflix. Quem conhece Cobra Kai? Daniel LaRusso? Seu Miyagi? Não? Popzinho lá da... Não, não é? Caramba, meu. Não vou fazer porque se eu fizer eu travo. E aí eu fui visitar uma pessoa e falou assim, não, vai sair a temporada nova de Cobra Kai. Saiu essa semana. Eu falei, legal. Eu falei, então, aí hoje eu vou maratonar todas as outras 3 séries para poder pegar a nova. Eu falei, mas mudou alguma coisa? Ele falou, não, é porque preciso acompanhar o raciocínio. Podia estar tanto tempo fazendo um curso, né? Podia estar se cuidando, podia estar evangelizando alguém. Quanto tempo não gasta cuidando desse cabelo aí? Olha aí. Só no Neutrox, tal, passa. Para cachos molhados. Quanto tempo, meu irmão, a gente não tem gastado, meu irmão, com coisas que não vale a pena. E assim, nada contra você assistir as suas séries, porque eu também assisto as minhas. Também maratono as minhas. Isso aqui serve para mim. Quanto tempo eu não estou investindo tempo em coisas que erradas e eu poderia... Eu vou te dar um exemplo, meu irmão, de novo. Tem tanta coisa boa acontecendo por aí, e eu estou vendo as coisas acontecendo, e eu falo, poxa, eu poderia ir lá, a gente poderia visitar tal lugar, como nós visitamos alguns lugares, foi legal, não foi ali? O Maurício foi também, o Wagner foi também. Visitamos algumas coisas assim, legal, mas quando chegar agora no domingo, que a vantagem do culto da manhã é que você tem o resto do domingo preguiçoso. É isso que você, teoricamente, fala. Poxa, no domingo à noite eu poderia estar visitando tal pessoa, vendo tal coisa, visitando tal igreja. Não para viver a unção que é deles, mas para entender a unção, às vezes, que eu preciso viver. Experimentar aquilo que eu tenho que viver. Então, eu preciso começar a investir a minha vida, investir melhor o meu tempo na minha vida, é isso que eu quero dizer. Investir melhor, meu irmão. Estava até conversando ali dentro agora. Às vezes eu gosto de conversar um pouquinho antes do culto ali no cafezinho, que vai me dando até os ganchos aqui da palavra. Poxa, quanta gente na semana a gente poderia ter visitado? Aí, eu sei que a semana tem nos consumido. E o tempo passa rápido. Falo porque, ó, eu chego em casa cedo, teoricamente. Eu chego em casa às 6, 6:30. E eu saio de casa tarde para trabalhar. Comparando com a minha vida com a Cláudia. A Cláudia sai de casa às 6 horas, chega em casa às 7:30 horas. Eu saio de casa às 8 horas e eu começo a trabalhar às 8. Eu saio de casa às 8 horas. 10 minutos de tolerância. Quando eu não trabalho de casa, né? E aí fica nesse negócio. E depois que acaba esse tempo do trabalho, o corpo está cansado, a gente se para lá, e aí você acaba consumindo televisão, celular, internet, né? Quando você vai ver no horário, já é que horas? 9:30, 10 horas, 11 horas. Aí o cachorro quer atenção, começa a chorar. E agora a Cláudia tem que ir para o quarto, tirar todas as cobertas dele, colocar lá do lado dela, sentar com ele, assistir TV. Aí eu falo, meu Deus, como a gente investe mal o nosso tempo, cara. Como a gente investe mal o nosso tempo. Sendo que a gente poderia pegar esse tempo e
Talvez 1 horinha, porque não é muita coisa, né? 1 horinha. Se capacitar em algo. 1 horinha. Visitar alguém. 1 horinha de oração. Não é isso? 1 horinha de oração. E aí eu até falei aqui, cara, e tem hora que a vida, elas não consome. Quinta-feira eu liguei pro Vagnão, falei, Vagnão, olha, eu vou ser bem sincero com você. Minha cabeça tá 380, 1 milhão. Não é isso? Não tô legal hoje, cara, segura a oração lá. Depois eu fiquei pensando, se eu não tô legal, onde que eu tinha que estar? Oração. Mas sabe quando você... Meu irmão, eu sou humano, não consigo ser perfeito. Eu tenho meus momentos, Bruna Carla, da vida. Tenho os meus momentos. E aquele dia eu deixei que os problemas me consumissem. E aí eu acabei gastando tempo com nada, porque eu vou para minha caixinha do nada. Eu fico lá na minha... Agora não quero fazer nada, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Pego o meu celular e eu viro ele de ponta cabeça assim, ó. Se for importante, vão ligar. É a minha teoria agora. Se for importante, liga. E olha, e dependendo de quem liga, ainda fala assim, vai ligar na segunda vez, porque isso é importante mesmo, a pessoa insiste, né? Liga de novo. Eu confesso para você que quinta-feira eu estava assim. Eu vou usar a frase que minha mãe usaria, vou falar que a frase que eu estou acostumado. Eu estava virado no giraia, preciso ficar sozinho. Ah, entendi. Preciso ficar sozinho, meu irmão. E aí, liguei pro Wagner e falei, Wagner, me ajuda. O Wagner falou, não, pastor, pode deixar que eu faço. Mas depois eu fiquei pensando, cara, eu tinha que estar lá. Eu poderia estar aqui, mesmo aqui, e falar assim, Wagner, não é? Toca aí, cara, deixa quietinho lá, num canto. Porque acabei desperdiçando tempo. Eu estava buscando a Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar disso? O que o Senhor quer que eu faça? Mas serviu para assim, o que eu tiro dessa última quinta-feira? Ensinamento. Se eu não estou bem, eu vou gastar meu tempo com coisa que não, eu preciso mudar o meu hábito, melhorar a minha vida. Preciso ter algo novo, porque senão, de novo, vai passar 2024 e a gente não fez nada. Eu não fiz nada. Eu vou passar eu tenho até uma médica para ir amanhã, e eu preciso cuidar da minha saúde, vocês sabem disso, essa questão de fígado e por aí vai. Eu tenho certeza do que ela vai falar amanhã. Eu tenho certeza do que eu vou ouvir amanhã no médico. Adivinha o que é? Eu preciso emagrecer. Porque eu fui no oftalmologista para ver minha visão. Ele falou que eu preciso emagrecer. É só isso agora? O que é? Isso é virose? É a mesma coisa que falar que tem virose agora? Não é? Eu estou com medo de voltar no cardiologista, que a gente passa no cardiologista, que ele é bem rígido. Eu estou com medo de ir lá, porque ele vai me dar um esculacho. Vai. Por quê? Porque, de novo, meu irmão, passou 22, vocês escutam eu falar isso aqui, 22, 23. Se eu não mudar, vai ser 24, 25, 26, em memória, sei lá. Eu preciso mudar. Aí eu vou começar a gastar meu tempo de uma forma correta. Tá vendo como vale tudo? Tudo que eu estou trazendo aqui porque a minha vida estando bem, o meu corpo estando bem, a minha mente estando bem, eu vou viver o meu propósito bem. Eu vou conseguir ter essa disposição que precisa, fazer o que tem que fazer, porque é um conjunto de coisas, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. Porque se eu não entender isso, vai ter hora que os problemas vão me consumir. Aí eu até falei para o Paulo hoje de manhã, o bom é saber a minha filiação, eu sei quem eu sou. Pode acontecer o que for, mas isso eu não nego, eu sei quem eu sou. Sou filho. Eu sei do meu chamado. Sei da minha responsabilidade como pastor. Até brinquei com ele, falei assim, essa semana, as pessoas mandando mensagem, pastor, não vou para o culto domingo. Aí eu até conversei com a Cláudia ontem, Paulo de manhã.
Todo mundo pode isso, menos eu. A responsabilidade de estar aqui é minha. Então todo mundo pode mandar. Vou começar a mandar mensagem para vocês também. Ó, não vou para o culto domingo. Legal, né? Ó, não vou, ei, Eli, não vou para o culto domingo. O que você vai falar? Amém. Eu também não vou. Mas a responsabilidade aqui é minha. Então assim, veja que eu tenho que saber quem eu sou, das minhas responsabilidades, meus compromissos, o meu chamado, no meu propósito. E isso vai fazer com que eu mude. O texto diz que Isaac mudou-se dali para cavar outro poço. Tem hora que eu preciso mudar os meus hábitos para ter um novo estilo de vida, para ter um novo poço, para conseguir viver aquilo que Deus tem para mim. Provérbios 14, 23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Não adianta só eu ficar falando. Não adianta só falar que vai fazer. Não adianta só falar que não abre mão. Não adianta só falar que quer ver as coisas acontecer. Não adianta só falar que só falar. Não, meu irmão, precisa fazer. Então, se a gente quer realmente que a Zoe prospere, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de propósito, de chamado. Não é só falar, é fazer. Agora, o fazer não é só meu. O fazer não é só do Wagner, que é líder. O fazer é de todos nós. Eu preciso fazer, você precisa fazer. Nós precisamos fazer. Eu não quero que só eu cave e vocês desfrutem daquilo que Deus tem para nós. Eu quero que vocês cavem e vocês desfrutem também, para que você tenha uma experiência para falar daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está trabalhando. Trabalhei arduamente. Fui lá, cavei, fiz, visitei, falei, orei, chamei, convidei. Trabalho árduo. Porque não há, meu irmão, conquista sem trabalho. Porque até relógio, para funcionar, você tem que dar corda. É assim que foi ditado. Quem trabalha de graça é relógio. Não, você tem que dar corda nele. Então a gente precisa, meu irmão, sair do conformismo, parar de ter esse medo de que nada muda, encarar, meu irmão, as coisas, pôr a mão na massa e crer que as coisas vão melhorar. Eu não tenho que ter medo que as coisas piorem. Eu tenho que ter medo que as coisas fiquem como estão. Porque se ficar como está, a minha vida não mudou, a sua vida não mudou. As coisas não mudaram. E o pior, na minha opinião, o pior não é tentar e dar errado. A pior coisa da vida do ser humano é o conformismo. Porque quem tenta e dá errado ainda tentou. Fui lá, fiz, insisti, cavei. Agora, o conformismo, meu amor, vai uma vida sem significado, sem sentido. Vai chegar lá na frente e você só vai falar assim, eu sobrevivi, eu não vivi. Porque quem tenta está vivendo. Quem está conformado, ele só está sobrevivendo. Cada dia que passa, a verdade da vida é essa. Cada dia que passa, sua vida está morrendo um pouco mais. Essa é a verdade da vida. E se você vive num conformismo, vai chegar lá na frente, vai chegar o seu dia e você não viveu. E Deus não deu a vida para que você sobreviva. Ele deu a vida para que você viva. Por isso que a sua missão é o ir, é o ide, é o pregar o evangelho, é o sair. Ele não foi para a cruz e morreu e falou assim, agora fiquem aí sossegados, está tudo resolvido, está tranquilo. Tinha que fazer, eu já fiz. Não foi isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz agora, vão e façam discípulos em meu nome, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide e pregue o Evangelho. Trabalhe, meu irmão, ainda esse segundo semestre para que as coisas aconteçam. Eu creio que ainda dá tempo
Eu creio que ainda podemos ver frutos. Eu creio que ainda podemos ver realidades mudadas. Eu creio que ainda podemos ver resultados que vêm do coração de Deus. Eu creio nisso. Sabe, meu irmão, tem uma frase do pastor Carlito Paz que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. O grande ponto é que hoje a gente está orando como se tudo dependesse de Deus, e ok. Mas também a gente quer trabalhar como se tudo dependesse de Deus, a gente não quer fazer. Se tiver que ser, será. Deus é que sabe. Talvez isso na sua vida virou um jargão gospel. Irmão, eu oro. Oro pedindo tudo a Deus. Como se tudo realmente dependesse dele, e depende. Mas se eu não fizer aqui a minha parte, se eu não colocar a mão na massa. Tem um texto em Atos que diz que um plantou e outro regou, não é isso? Deus plantou, acho que Apolo regou. Fugiu aqui agora, mas acho que é isso. É isso? Mas veja, meu irmão, Deus fez a parte dele, mas os outros tiveram que fazer também as suas. Então não adianta somente você achar que Deus vai fazer, você também precisa fazer. Fiz uma reunião com a minha liderança e falei, quem quer, quer, meu irmão. Quem não quer, precisa falar que não quer. Essa é a hora, esse é o time que a gente está aqui agora. Chega, meu irmão, não dá mais. Não dá mais. Falei para eles, estou mentindo mesmo? Essa foi a reunião que tive com eles aqui, alguns dias atrás. Chega só de falar, chega só de prometer. Está na hora de pôr a mão na massa, e aí? O que a gente vai fazer? A responsabilidade não é só deles também, não. Vou aqui também ajudá-los nesse sentido. A responsabilidade é nossa como igreja. Porque daqui a pouco a gente só está reclamando, as coisas não mudam, são sempre as mesmas pessoas. É sempre o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Mas e o que nós estamos fazendo para que isso mude? Qual o nosso compromisso com a obra nesse sentido? Qual a nossa responsabilidade com esse encargo? Às vezes, meu irmão, eu vou falar algo aqui mesmo, já que eu estou abrindo meu coração hoje. Às vezes o líder chega empolgadíssimo para fazer as coisas. Para fazer aquela célula, para fazer aquele encontro do Elas. Logo vai ter o encontro dos homens aqui também, ou aqui para fazer o curso. Chega empolgadíssimo. Mas aí ele olha, só tem ele empolgado. Só ele quer fazer, só ele está querendo. Então, meu irmão, se eu pudesse liberar uma palavra para você agora, seria: não pare, avance, continue. Põe a mão na obra, vamos em frente. Não desista. Eu respondi uma pergunta esses dias, bem difícil em relação a Zoe. Não porque eu tenho dúvida, porque eu não tenho dúvida da resposta. Mas porque é difícil você ter que ouvir isso. Perguntaram assim: e aí, pastor, as coisas vão mudar na Zoe? Ou a gente vai ter que fechar? Pergunta para quem está do teu lado. E aí? Vai ter que fechar? E aí? E aí? Falei, minha irmã, nunca passou isso pela minha cabeça, não. E nunca vai passar. Nunca. Nunca. Fechar? Não. Posso ser o último que apague a luz. Mas fechar? Não, e nem isso vai acontecer. Agora, o que nós vamos fazer para mudar isso? Vamos ter que cavar poços. Vamos ter que pôr a mão na massa. Vocês estão comigo? Eu sei que às vezes você vem para a igreja e espera uma mensagem que vai massagear o seu ego, a sua dor sentimental, o seu sofrimento. Ó céus, ó vida, ó azar. Mas tem hora que a gente tem que vir aqui para entender por que nós estamos aqui. E você tem que entender, meu irmão, que isso aqui não se trata de você. Você não é o fim. Você é uma parte disso aqui. Passa por você para que outros sejam alcançados.
Então, quando eu falo de terminar um 2024 extraordinário, eu estou falando de nós estarmos colocando a mão na massa. Me perguntaram também, já que, vamos lá, perguntaram, pastor, vai ter arraial esse ano? Eu falei, não vou fazer. E por que não? Porque vai ficar a comparação dos arraiais que nós tivemos aqui cheios. Nossa, esse arraial só tem uma barraca de milho e uma barraca de cuscuz. E só isso? Nossa, mas tinha prisão, tinha não sei o que. Não. Mas vai voltar a ter? Na hora certa, tudo vai voltar a acontecer. Mas o tempo agora não é de pensar em arraial. O tempo agora é de pensar em ganhar vida. O tempo agora é de pensar em pregar o evangelho, de ter um ambiente diferente, de ter aqui, meu irmão, uma coisa sobrenatural, é decidir avançar, meu irmão. Você precisa decidir avançar. Sabe, então, eu não sei qual é o próximo poço que você vai ter que cavar na sua vida. Eu não sei. Mas eu estou disposto a cavar quantos poços for possíveis e precisos para que a gente venha viver a vontade de Deus. Os planos de Deus, os sonhos de Deus, o propósito de Deus. Porque eu sei que quando nós estivermos vivendo a vontade de Deus, o seu eu vai estar melhor. O seu propósito vai estar melhor, o seu sentido de vida vai estar melhor. Por isso que eu falo, meu irmão, que às vezes a gente acha que a palavra, no sentido de chamado e propósito, tem que ser só para o líder. Não é, meu irmão. O líder já sofre um bocado na minha mão. Confesso. No bom sentido, nada desses escândalos agressivos que estão tendo em nome de Jesus. Graças a Deus a gente foi liberto desse tipo de divisão de igreja. Graças a Deus. Já tem um bom tempo em relação a isso. Mas a gente conversa, a gente cobra, a gente pede. Não se trata de número, se trata de você viver no seu propósito. Se trata de você viver naquilo que Deus tem para você. Se trata de você mesmo dentro das suas limitações, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para que você viva. Porque se você esperar o momento perfeito, e aí eu pergunto, o que seria o momento perfeito? Porque muitos falam, não, vou esperar o tempo perfeito para isso. Mas o que é perfeito? Vou falar a minha opinião. Falando sobre o que é perfeito. Perfeição é alguém que morre na cruz pelos meus pecados, e só nele havia. Em nenhum de nós. Então, para mim, momento perfeito já aconteceu, já teve. Foi o momento da cruz. Eu não consigo pensar em nenhum outro momento perfeito. Olhando para trás, esse. Agora, se eu for olhar para frente e falar de um outro momento perfeito, como todo cristão, é a vinda do Senhor Jesus. Mas depois da vinda do Senhor Jesus, não há mais nada que eu ou você possa fazer. Depois da vinda dele, meu irmão, aí já foi. Depois que ele veio, Deus, eu vou evangelizar quem? Depois que ele veio, Eli, eu vou pregar para quem? Eu vou batizar quem? Eu sei que você pode ter visões sobre arrebatamentos diferentes, sobre milênio, não milênio, sobre... Bom, mas o que importa, na minha opinião, é que ele veio. Depois que ele veio, não dá tempo mais de você fazer nada. Então o seu tempo é hoje, o seu tempo é agora. O seu momento de mudar de chave é isso. É agora, é hoje. Ah, amanhã eu mudo. Não, meu irmão, esse negócio de amanhã eu mudo não resolve. Pode procurar qualquer psicólogo hoje, ou qualquer coaching hoje. Ele vai falar isso para você, não é? O seu momento é agora. A sua mudança de chave é agora. O querer fazer tem que ser agora. A gente tem que sair daqui hoje querendo um ano de 2024 diferente.
querendo que as coisas aconteçam. Vou dizer até mais, se você não lidera, você vai liderar. Se você parou de liderar, você vai voltar a liderar. Esses dias eu estava conversando até com uma pessoa, pastor, eu vou liderar. Quem lidera é a sua casa, se for o caso. Lidere lá a sua casa, você e seus filhos, mas lidere, comece. Ah, mas eu não estou vivendo mais o meu propósito, o meu chamado. Volte a viver. Mas quando que eu vou voltar a viver? Hoje. Começa hoje. Comece agora. Você pode sair daqui hoje com uma mentalidade nova. Você pode sair daqui, meu irmão, vivendo do mesmo jeito que você está vivendo. Você vai passar a semana do mesmo jeito que você passou. Você vai chegar domingo aqui, catimbando, tropeçando, do mesmo jeito que você chegou hoje. Ou você pode chegar aqui domingo que vem cheio de perspectiva, cheio de fé. Os problemas vão ser os mesmos, mas a sua postura é outra. Eu poderia muito bem ter falado hoje, não vou fazer. Não é? Eu te conheço, não estou bem, não estou legal, estou cheio de coisa. A cabeça está milhão, eu não vou fazer. Mas quando eu vejo fazendo, eu falo, tá entendendo? Nem preguei, mas já entendeu, precisa fazer. A Yaya falou uma frase domingo para mim que eu posso compartilhar, Yaya. Falou, pastor, eu não estou animado para ir para o culto. Mas mesmo assim, eu vou. Falou para mim domingo. Eu falei, é isso, o pensamento é esse mesmo. E ela está aqui de novo. Porque o pensamento tem que ser esse. Mesmo assim, eu vou. É a mudança. Se você não mudar, meu irmão, não adianta. Se você se conformar, sua vida não vai mudar. E a gente é chamado para viver essa vida. A gente é chamado para viver essa vida cheia de expectativa. Irmão, e eu vou encerrar hoje dizendo algo para você. Não duvide das intenções de Deus para você. Não duvide. Não duvide das intenções de Deus para o seu coração. Não duvide daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não duvide. Se Deus está te chamando, se Deus está falando, se Deus está te pedindo algo, é simples, obedeça. A obediência vai te levar a desfrutar desse extraordinário. Então a gente obedece, cava e a gente desfruta. E aí a gente vai viver o nosso Rehobote, como Isaac viveu o seu Rehobote. O que é isso? A gente vai viver o nosso tempo de prosperidade. E ser próspero, como eu sempre falo, é você ser feliz com aquilo que você tem. Esse é o maior significado de ser próspero. Tem muita gente que tem bens, mas não é próspero. Ser próspero é você ser feliz com aquilo que você está vivendo, não ser conformado com aquilo que você está vivendo. Porque, de novo, tem gente que está sobrevivendo, ele é conformado com aquilo que ele tem. Não, meu irmão. Olha, eu preciso ser próspero, ser feliz com aquilo que eu estou vivendo. Eu quero mais ainda. Mais o quê? Quero viver mais daquilo que Deus tem para nós. Então é hora da gente, sabe, sacudir talvez a poeira do pé, esquecer os postos que ficaram para trás, olhar para frente, tem ainda 5 meses para se viver. Ainda dá tempo de você viver essas coisas extraordinárias em 2024. E você vai começar a falar disso para as pessoas. E as pessoas vão falar, uau, mas da onde vem isso? Vai falar assim, vem que eu vou te mostrar onde é o poço. Só que vai chegar uma hora que Deus vai pedir para você cavar o seu poço. E você vai desfrutar das suas coisas extraordinárias. 10 anos? Você está falando, não é? 10 anos? 10 anos, cara. Falou disso recentemente. 10 anos. Posso falar que 2024 foi o mesmo? Posso falar? Não, já não é o mesmo, não é verdade nada. Trabalhando sábado, domingo, feriado. Não é o mesmo. Mas todo trabalho árduo tem o seu resultado. Uma hora ele conta isso para você. Assim como o Maurício Joyce um dia já contou do seu testemunho. Como as pessoas vivem falando daquilo que tem feito.
Deus tem algo novo para você. Você só vai precisar, meu irmão, de fato, colocar essa mão no arado e crer que o crescimento e o fruto é Deus que vai dar. Fica em pé aí em nome de Jesus.